Graça e paz, amados irmãos e irmãs, você que está aqui conosco nessa noite de celebração, dia do Senhor, dia de celebração da Santa Ceia do Senhor, dia maravilhoso para nós. É dia de alegria, é dia de anunciar as boas novas em que o Senhor reina. A palavra de Deus diz em Isaías 52, que formosos são sobre os montes os pés, os que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia! Sim, Senhor, tu reinas para sempre, Senhor, porque tu fizeste um grande trabalho, uma grande e poderosa salvação, plena e poderosa salvação por nós, Senhor. E hoje estão aqui, Senhor, os frutos do teu penoso trabalho, Senhor. E nós podemos nos alegrar contigo, nos alegrar, Senhor, na tua tão grande salvação. Aleluia.
obrigado. Vamos lá. Se dizer uma só palavra e por obediência ao Senhor Deus. Ele que morreu, que nos comprou para si, que ressuscitou, que um dia voltará. Amém. Buscar. Então você
celebrando a morte de Jesus, como Ele nos ordenou. Relembrar, em memória dele, celebrar a Santa Ceia do Senhor. E é o que hoje estamos fazendo. Celebrando o dia em que Jesus se entregou para morrer em nosso lugar e nos libertar. Que glorioso dia foi esse! O dia em que o inferno achou que tinha vencido. Mas não, ele venceu o inferno, venceu a morte. Tomou as chaves do inferno, ele venceu. Ele venceu e ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive e ele reina. Ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, no trono. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja. A sua igreja que tem permanecido na fé do Senhor. Ele virá buscar e nos levará. E nós louvaremos eternamente, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que maravilhoso dia é esse que nós esperamos. E enquanto esperamos, o louvamos aqui na terra com as nossas vidas também. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo veio nos buscar. Leva-nos, Senhor. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos cantar. Da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Sejam bem-vindos, vocês aí que estão nos assistindo, tanto pelo YouTube, que é a nossa transmissão principal, quanto pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos a essa live de celebração ao Senhor. Irmãos, eu vou dar alguns avisos. Como vocês sabem, nós temos culto ao vivo no domingo às 6 horas, que é o que vocês estão assistindo, no sábado às 6 horas, na terça-feira às 7h30, estudo bíblico do Apocalipse, e na quarta-feira, pequeno grupo. Essas transmissões acontecem principalmente pelo YouTube, mas também são transmitidas pelo Instagram. Agora, Conexão Renovo é todo dia, ao meio-dia, apenas no Instagram, tá certo? Só lembrando, eu acho que você já sabe essa programação, mas eu vou lembrando aqui a vocês. Irmãos, também estamos numa campanha de arrecadação de alimentos para a cesta básica. Então, assim, se você quer estar ajudando nesse momento, você pode estar ligando para o telefone dos pastores para estar combinando a entrega dos mantimentos ou a transferência, certo? Por que a gente está falando sobre isso? Em Atos, a gente viu que a igreja primitiva, ninguém passava necessidade. Eles tinham tudo em comum. E os que tinham muito vendiam seus bens para ajudar os que estavam passando por necessidade. Nesse momento, mais do que nunca, tem gente passando necessidade no nosso meio.
E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Como irmãos, como família, um ajuda o outro, cuida do outro, né? E por último, gostaria de lembrar a vocês que essa semana nós tivemos o aniversário da irmã Yolanda Saldanha. E nessa semana que vem temos o aniversário do pastor Roberto. Parabéns, pastor Roberto. E irmã Ana Célia. Pra mim, tia Ana Célia, é estranho falar irmã Ana Célia. Mas que Deus abençoe vocês, essa família. Que a vida de vocês continue sendo uma vida de louvor ao Senhor, como já tem sido. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe realmente cada um de vocês. Nós vamos estar agora nesse momento, nós vamos todos cantar juntos. Vamos cantar aquela canção Amigo de Deus. Né? Você conhece aí na sua casa? Então você vai cantar junto com a gente. Só que nós vamos cantar juntos como igreja. Toda a igreja vai cantar junto nesse momento, tá certo? Como, pastor? Você vai ver agora. Acompanhe. Quem está no YouTube vai poder acompanhar. No Instagram não vai passar. No Instagram a gente vai agora desligar, vai ter um intervalo e vamos começar a live de novo. Então, se eu fosse você, corria para o YouTube agora, né? Para poder ver. Ok, vamos todos cantar juntos. existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim vencer a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus.
Ok, pessoal, nós estamos de volta. Vou pedir que a Rosana faça uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua obra nas nossas vidas. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nunca nos deixa só. Pelo Espírito que nos ilumina a verdade de Deus em nossas vidas. O amor de Deus é revelado também por meio desse seu Espírito. Te pedimos que agora, Senhor, a tua palavra possa ser ministrada, Senhor, aos nossos corações, não somente às nossas mentes, mas aos nossos corações. Em nome de Jesus, nos pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos hoje estudar a palavra em 3 textos diferentes. O primeiro, quer que você abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Então você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero lhe dizer assim, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, graça e paz. Vamos estar aqui estudando a palavra de Deus. É uma bênção estarmos juntos aqui, é uma bênção termos comunhão uns com os outros, é uma bênção celebrar a ceia do Senhor. Então esteja com a gente aqui nesse momento, convide, né, os seus amigos, os seus familiares, nesse momento tão especial aqui entre nós. E o tema de hoje será seguros na tempestade. Nós estamos passando por uma tempestade nesse momento. E no meio dessa luta em qual nós estamos, nós podemos estar seguros. Nós estamos num barco. Cada um tem o seu barco. E a diferença nós vamos ver agora de o que vai acontecer com esse nosso barco. Né? E aí eu começo perguntando para você, tudo que acontece de ruim em nossas vidas é fruto de algum pecado? Lembra daquele homem aleijado que apareceu diante de Jesus? Né? E os discípulos, né, com aquela visão igual a dos fariseus, eles disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? E Jesus disse: olha, isso não me importa. Na verdade, tudo isso é para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele. Então, tudo que acontece de ruim nem sempre é fruto de algum pecado, mas muitas vezes nós temos essa tendência, né, de ficar pensando: o cara ali quebrou, qual terá sido aí o pecado dele? Qual é a maldição que está sobre ele? Aquele sujeito ali deu tudo errado na vida dele, será que ele não é abençoado? Pegou uma doença, confessar aí os pecados. Será que é assim que funciona? Segunda pergunta para você. Deus vive o tempo todo pagando o mal com o mal e o bem com o bem? Será que Deus está o tempo todo ali retribuindo a cada um conforme o que fez? Então, praticou o mal, já sabe, hein? Vai levar uma chulipa de Deus. Praticou o bem, vai receber um elogio de Deus. É assim que funciona o tempo todo com Deus? E o terceiro, pode acontecer algo ruim com quem está em Cristo? Será que pode acontecer algo ruim com quem está no Senhor, está vivendo tranquilo com o Senhor, está vivendo em santidade? Já parou para pensar nisso? Talvez já tenha até, não tenha parado para pensar, mas tenha pensado equivocadamente. E tenha julgado muita gente. Então nós vamos ver 3 exemplos de tempestades. 3 exemplos de barcos
que estavam navegando no meio de uma tempestade, e vamos ver 3 situações totalmente diferentes uma da outra. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 15 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha cabeça, a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. O mar, então, se aquietou. Muito bem, todo mundo conhece a história de Jonas e o grande peixe. Jonas, como nós vimos aqui já no início do livro, ele recebe uma ordem de Deus. Deus diz: olha, você vai para a cidade de Nínive e vai pregar lá o Evangelho. Você vai pregar uma palavra, tem uma mensagem para eles. É a mensagem que aquela cidade será destruída. E então, Jonas, o que ele fez? Fez exatamente o que o Senhor mandou? Não, fez exatamente o contrário. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E nesse caminho para Tarsis, no mar, né, no navio, ele então entra numa grande tempestade. Eles começam a sofrer e vê que o navio vai afundar. Então, a primeira situação é a seguinte: um homem recebe uma ordem de Deus
e desobedece. Jonas claramente estava em desobediência com Deus. E como todo desobediente, Jonas então fugiu da presença do Senhor. Então, primeiro, estava em desobediência. Segundo, estava fugindo da presença do Senhor. Terceiro, veio uma grande tormenta. E interessante, se você ler o texto, você vai ver que foi Deus quem mandou a tempestade. Uma vez alguém disse que de Deus não vem nada ruim. Deus, ele faz o que ele quer. Inclusive, ele pode mandar uma tempestade. Sim, foi Deus quem mandou aquela tempestade. E que vergonha! Jonas, o enviado de Deus, era a causa, a razão daquela tempestade. Era a razão daqueles problemas que estavam ali sendo vivenciados. Jonas, então, ele teve que ser lançado do barco para que houvesse paz. E diz que aqueles homens, quando Jonas disse, olha, a solução, só tem uma solução, é vocês me lançarem ao mar. Diz que os marinheiros começaram a remar ainda mais. Como que dissesse assim, puxa, vamos remar, porque se a gente remar, a gente vai conseguir aqui pelos nossos próprios esforços, nós vamos conseguir vencer essa tempestade. Mas era inútil. Quanto mais eles remavam, mais aquela tempestade aumentava e os ventos ficavam piores. Se Deus estabeleceu um propósito, se Deus estabeleceu um projeto, não adianta remar contra. Se Deus definiu algo que vai acontecer, não adianta remar contra. Não adiantou Jonas fugir. Não adiantou aqueles homens remarem. Não adiantou nada disso, porque estava estabelecida a vontade de Deus. E essa vontade de Deus iria acontecer, quisessem eles ou não. Tudo que estava acontecendo tinha um único propósito. E o propósito era levar Jonas de volta ao eixo. Então, apesar de Jonas estar tão errado, aquela tempestade não era um castigo, porque Deus não estava interessado em castigar Jonas. Simplesmente, eu vou então te castigar porque você está desobedecendo, então vai levar peia. Não. O interesse, aliás, o interesse certo para toda disciplina deve ser este. E o interesse de Deus era este. Qual? O de levar Jonas de volta ao propósito de Deus. O de levar Jonas de volta ao eixo, ao projeto que foi estabelecido por Deus. Então, irmãos, dessa primeira parte aqui, quero que você entenda uma coisa. Você pode ter que sofrer no meio da tempestade. Talvez você tenha que abandonar o barco, porque você pegou o barco errado. Então talvez você tenha que ser jogado fora do barco e voltar ao projeto original. O Senhor diz lá em Apocalipse, para uma das 7 igrejas, diz, olha, verifica, lembra-te de onde você caiu e retorna então ao primeiro amor. Sabe, existem momentos na nossa vida que nós percebemos que entramos no barco errado, que todo o problema é esse. As tempestades, as coisas, só vão se acalmar quando a gente voltar ao projeto de Deus. Porque Deus está exatamente turbando as águas, movendo as águas para nos empurrar de volta. Jonas, todos conhecem a história. Depois de ser jogado ao mar, não morreu. Um grande peixe veio e
engoliu Jonas, e Jonas lá no ventre do peixe, na barriga daquele peixe, fez uma oração ao Senhor. E aquele peixe então cumpriu seu propósito, devolvendo Jonas na beira da praia. E então Jonas foi a Nínive e realmente pregou a mensagem que havia sido enviada por Deus. E quando ele pregou, toda aquela cidade, que era uma cidade de guerreiros maus, se arrependeu e reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro. Tudo porque um homem teve que ser jogado fora do barco. Teve que sair fora do barco. Então, primeira situação, Jonas estava em desobediência. Veio tempestade, pegou o barco errado e teve que ser jogado fora do barco. Ok? Segunda situação, Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. Santo, santíssimo, né? O apóstolo Paulo, lá em Atos, abre lá, Atos capítulo 27, do versículo 21 ao 26, diz assim, Atos 27, a partir do versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Agora, continue aí, pule para o versículo 42, vamos até o 44. Diz assim, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Muito bem. Aqui nós temos uma situação bem diferente. Paulo tinha uma missão. Qual era a missão dele? Pregar o evangelho em Roma. Deus tinha dito que ele deveria ir para Roma. E então ele conseguiu uma passagem de graça para Roma quando ele foi preso. Então ele fez questão de ser preso, apelou para César, ele sabia, conhecia bem a lei, e apelando para César teria que ir para Roma. Como ele era um cidadão romano, que o pai dele tinha comprado um green card romano, né? E então ele apelou para o imperador e foi levado para Roma. Estava sendo levado preso para Roma. Não sei se o navio chama escala, né? Mas numa parada do navio, ele disse, olha, a gente deve ficar mais um tempo aqui. Porque era um preso meio enjoado, né? Era preso dentro do navio, mas dando opinião. E ele disse, olha, a gente deve ficar por aqui. Mas o pessoal disse, o capitão do navio, o centurião e tal, disse, não, nós vamos continuar agora a viagem. Nessa viagem, eles passam por uma grande tempestade. E o navio está se destroçando, o navio está se destruindo. Eles sabem que algo muito ruim pode acontecer e eles ficam com medo. Quando eles ficam com medo, qual era o procedimento padrão dos soldados romanos? Ele estava conduzindo um preso, tem um risco de perder o preso, não perca o preso, senão você morre. Então você mata o preso. É melhor matar o preso do que você morrer. Então, quando eles viram que os presos poderiam saltar na água e escapar de alguma forma, o
que eles fazem? Vão matar os presos. Só que Deus tinha um projeto para Paulo de chegar em Roma, porque ele tinha que pregar em Roma. Então, como Deus tinha que salvar Paulo, salvou todo mundo. E aí ele disse o seguinte, olha, mandou um anjo e disse para Paulo, Paulo, essas vidas foram entregues a você. Em outras palavras, por causa de você, eles vão escapar. Ninguém vai morrer. Agora o navio vai se acabar. E assim aconteceu. Deus tocou o coração do centurião era o chefe dos soldados, né, de 100 soldados. Ele não deixou o pessoal matar ninguém e disse, ó, vamos escapar aqui para a ilha. E assim eles escaparam todos, chegando naquela ilha. Então, Paulo, vamos de novo aqui, entendendo a situação. Diferente de Jonas, Paulo, que também recebeu uma ordem de Deus, Jonas desobedeceu, mas Paulo obedeceu. Né? E era para ir para Roma, estava indo para Roma. Paulo estava na presença do Senhor, conversando até com o anjo. Até. Paulo tinha tudo ali, estava, né, preso, mas estava ali no grande poder de Deus, naquele momento ali. Tranquilo. A tormenta veio e era grande. A tempestade veio sobre Paulo e sobre aqueles presos. Mas não por causa de Paulo. Era uma tempestade, agora entendo, também não era por causa dos presos, né? Alguém pode dizer assim, então descobri quem era aqueles presos que tinha feito um mal feito para poder vir essa tempestade. De maneira nenhuma, a própria palavra nos mostra que, na verdade, aquilo aconteceu porque era algo naturalmente previsível. Você olha para o horizonte e vê o tempo bonito, para nós aqui do Ceará é bonito, né? Diz, vai chover. Aí você não quer se molhar, está gripado, a mãe já diz, ó, o menino não vai pegar mormaço e vai ficar doente. Então era naturalmente previsível. O apóstolo Paulo tinha previsto e foi tomada uma decisão errada. Uma decisão técnica, uma decisão errada. Todo mundo pode tomar uma decisão errada na vida, mas nem é pecado, nem nada. Apenas foi um negócio que você fez que não deu certo. Compreende isso? Então, foi o que aconteceu. Aí Paulo disse, olha, isso podia ter sido evitado. Esse dano e esse prejuízo. Mas agora, recomendo coragem. Então, às vezes tem prejuízos que poderiam ser evitados. Mas agora que já foi feito, amigo, agora é enfrentar. É coragem. Bom, Paulo então toma a iniciativa. Paulo domina a situação. Paulo, em comunhão com Deus, que conhece a Deus, um homem inteligente, um homem que tinha também sabedoria para tomar decisões, né? O Espírito de Deus estava ali com ele. Então, o que ele faz? Ele domina, ele lidera, passou a ser o líder. Aqui não, ele disse, olha, não se preocupe, ninguém vai morrer, fiquem tranquilos. Agora o navio pode ter certeza, vai se acabar. Tanto é que o centurião já disse logo, ó, quem souber nadar, vá nadando até a ilha, e quem não souber vai pegar os pedaços do navio. O navio ainda nem tinha se acabado, ele já estava distribuindo os pedaços do navio. Né? Então, dessa forma, Deus conduziu Paulo. A presença de Deus em Paulo trouxe paz e segurança. Mesmo estando todos ali a ponto de afundar o navio. Mas eles passaram a ficar em paz. Deus, através de Paulo, trouxe paz e segurança no meio da tempestade. Está entendendo? Está trazendo para a sua vida? Está captando a mensagem? Vai guardando aí. Nesse momento, existem momentos que o barco está afundando. E não adianta fugir para os botes, porque eles vão afundar também. Não adianta mais nada. Nós vamos juntos até o fim. Vai afundar? Vai. Mas nós vamos afundar juntando todo mundo e vamos nadar até a praia e vamos nos reunir lá na praia. Todo mundo junto.
tem situações na nossa vida que nós somos levados a uma tempestade que o nosso barco vai se perder. O barco que vai afundar pode ser um emprego, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. Tem momentos que vai afundar o barco. E aí? Aí você e sua família vão juntos. Então, você e sua casa, você e seus companheiros vão juntos. Você e a igreja vão juntos. Até o fim, sem afundar. Porque o barco afunda e nós vamos para a praia. Havia um propósito: pregar o evangelho em mundo. E esse propósito continuava, com barco ou sem barco. O seu barco, é a lição aqui dessa situação, o seu barco pode afundar, mas isso não é o fim. Deus é quem cuida de nós em nossos naufrágios. Então, primeiro barco, Jonas. Jonas afundou, mas o barco não. Para salvar o barco, Deus mandou que Jonas fosse jogado. E salvou Jonas. Cuidou de Jonas. Na situação de Paulo, o barco afundou, foi destruído, não tem mais barco. Mas Deus salvou Paulo e todos os que estavam. Nenhum morreu daqueles que estavam no barco. Agora vamos à terceira situação. Terceira situação, Jesus e os discípulos no barquinho. Dizem que era um barquinho. Mas para dormir no barco, não deve ser tão pequeno assim também, né? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Só um instante. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Situação, mais uma situação, outra situação diferente. Mais uma vez, o pessoal estava no barco. Lendo esses textos aqui, dá até medo de andar de barco. Né? Mais uma vez no barco, Jesus estava com eles, os discípulos também. Estavam indo para o outro lado, do lado da Galileia, o mar da Galileia. Nessa travessia, vem um vento forte, esse vento traz uma tempestade. As ondas eram tão fortes que jogavam a água para dentro do barco. E Jesus estava com um sono pesado, que eu vou dizer. Nem água sendo jogada por cima do barco fazia com que Jesus acordasse. Jesus estava realizando o seu ministério. Jesus não estava de brincadeira, obviamente Jesus não estava desobedecendo a Deus de maneira nenhuma, nunca o fez. Jesus então dormia tranquilo. Os discípulos estavam desesperados, mais do que eu filho quando ando de avião, mas Jesus estava tranquilo. O barco estava para afundar.
esse barco nem afundou o barco, nem ninguém foi jogado no mar. Também pode acontecer. Jesus, então, trouxe paz e segurança e acalmou o mar. Então, nesse caso aqui, eles oraram. Se fosse hoje, eu dizia assim, né? Eles oraram a Jesus, eles foram lá e clamaram a Jesus: mestre, mestre, nós estamos afundando, o senhor vai deixar a gente afundar? Então, eles oraram, pediram a Deus: livra-nos, Senhor. E o Senhor livrou todo mundo. Livrou o barco, livrou os discípulos, acalmou a tempestade, pronto, encerrou o assunto. Você vê como Deus é soberano. Então, a lição desse aqui é que Jesus pode acalmar a tempestade. Ele é soberano, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Captou a mensagem? Então, nós estamos em barcos. O nosso barco pode ser o barco errado, você tem que pular fora. O nosso barco pode ser o barco certo na hora errada. E o barco vai ser destruído e nós temos que pular fora, nós vamos escapar. E pode ser que o barco, pela soberania de Deus, seja totalmente preservado. E nós também. Saímos, você tem um arranhão. Não, chegou do outro lado do mar, o que foi que aconteceu? Um susto. Peçamos a Deus que seja assim, na maioria das vezes, né? Um susto. Mas Ele é quem sabe. Às vezes a gente não aprende só com um susto. Às vezes a gente precisa de algo mais. E Ele conhece o nosso coração. Enfim, o Senhor Ele quer que nós cumpramos o seu projeto, o seu propósito. Se é para cumprir o projeto de Deus, nós vamos chegar até o destino final. Seja um barco destruído, né? Seja pulando fora do barco, pegando carona no peixe, ou seja, com Cristo resolvendo tudo para nós. O fato é que nós vamos chegar ao nosso destino final. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas, João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci. Então, nós estamos num mundo doente, não é só de Covid, não, é de muitas coisas. E essas doenças do mundo nos trazem aflição, nos trazem dificuldades, sempre vai ter, que é um mundo injusto. Agora ele diz: olha, eu estou dizendo essas coisas porque você tem paz. Essa paz que Cristo tinha no barco, a ponto de afundar, é essa paz que Ele quer que nós tenhamos. Uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que nós não vamos entender, mas que apenas é a paz do Senhor que está em nós. Ele disse: tenham ânimo, porque eu venci. Tenham ânimo. Não desanime. Prossiga firme, porque o nosso Deus venceu. Seja qual for a situação do seu barco, saiba que Deus está cuidando de nós. Está cuidando de você, está cuidando de mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Ele faça essa palavra funcionar no nosso coração. Em nome de Jesus. Sim, Deus, tua palavra bendita, Senhor, tua palavra verdadeiramente, Senhor, vem nos trazendo esperança nessa noite, Senhor, sabendo que não importa as tempestades que certamente passaremos, como as que passamos hoje, Senhor, como outras tempestades que virão e parecerão assim querer destruir o nosso barquinho, mas Jesus, quem está contigo, Senhor, tem segurança.
É o que nós vimos na palavra de Deus. Não importa, Senhor, a tempestade, não importa a situação, que tipo de livramento o Senhor vai providenciar. Mas nós não sabemos como o Senhor fará. O Senhor faz de diversas formas. Mas com certeza, o melhor de tudo é saber, Senhor, que nós estamos seguros em tuas mãos. Seguros porque estamos em segurança na tua presença. Seguros quando estamos na tua vontade. Livra-nos, Senhor, de sermos rebeldes à tua vontade, Senhor. Porque isso sim acarreta para nós, Senhor, destruição. Mas nos faz, Senhor, submissos a ti, nos faz, Senhor, alegres em poder fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero incentivar que você esteja separando o vinho, o pão na sua casa, que você já preparou, com certeza, e nós vamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, agora, juntos, né? E eu vou dando as instruções, você vai seguindo aí da sua casa. Algumas igrejas não têm celebrado a ceia do Senhor online, por acreditar que deve ser celebrada juntos, né? É óbvio que sim, é óbvio que é muito melhor, né? Por que nós estamos celebrando a ceia dessa forma? Porque nós estamos juntos, sim. Eu estou aqui junto com uma parte da igreja, está aqui presente, né? E você também. E mesmo que você esteja sozinho na sua casa, nós estamos juntos aqui com você, né? Talvez a gente esteja a alguns quilômetros de distância, né? E a gente estaria a alguns metros, mas isso vai se tornando um detalhe diante de tudo o que Deus tem feito nesses dias. Então, por isso que nós vamos sim celebrar a ceia do Senhor todos os primeiros domingos até que termine esse processo aí de isolamento social, né, de distanciamento social. Nós vamos fazendo online. Não é uma ceia online, porque você vai comer um pão de verdade, vai tomar um suco de uva de verdade, né, na sua casa. Então nós vamos fazê-lo juntos mesmo. Talvez até mais do que se estivéssemos no mesmo tempo. Muito bem. Eu vou ler o texto de Isaías, capítulo 53, no versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada qual se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então caiu sobre Jesus a iniquidade, os pecados de todos nós. Então, por isso que a morte de Jesus é razão de alegria, não é razão de tristeza. Nós não entramos em luto por causa da morte de Jesus. Nem mesmo os discípulos que acompanharam ali naquele dia a morte de Jesus deveriam ter ficado tão tristes. Claro, você vê uma pessoa sofrendo, sentindo dor, você vai ficar aperreado, ficar triste, sim. Mas não deveria ter sido tanto, porque eles já conheciam qual era o propósito daquela morte e qual era o resultado. Até o dia Deus disse, Jesus disse, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Então, nós também não ficamos tristes, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, num Cristo ressuscitado. Nós celebramos um Cristo que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o mundo, que venceu a carne, que venceu todos os seus inimigos.
E é isso que nós vamos celebrar hoje aqui. Que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo que nos traz a paz, que paz é essa? A paz com Deus, visto que antes éramos inimigos de Deus. E agora somos amigos, filhos, amados do Senhor. Então, sabendo isto, nós vamos participar da ceia. Amém. Então, Jesus, pega o pão agora na sua casa. Quando Jesus, ele estava na noite que ele foi traído, preso, ele disse que estava ansioso por se reunir com seus discípulos e tomar aquela ceia, a última ceia. E ele então, ao se reunir com eles naquele cenáculo, o cenáculo era um lugar, uma espécie de salão do andar superior da casa, que tinha sido preparado para aquela celebração da Páscoa. E depois de lavar os pés dos discípulos, ensiná-los sobre a humildade, ele senta então à mesa, toma o seu lugar na mesa, pega o pão e ele parte aquele pão e ele diz para os seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós estamos aqui relembrando aquele dia e o dia seguinte também, mas principalmente no dia da ressurreição. Estamos aqui celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Para quê? Para nos lembrarmos de onde nós viemos. Qual é a nossa origem? A nossa origem é o corpo e o sangue de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: ó, vocês precisam discernir o corpo, entender o que é esse corpo, né? O corpo de Cristo, do qual o velho homem foi crucificado, para que nascesse um novo homem, feito à imagem de Cristo, para a glória de Deus. Então, sabendo isto, vamos todos amanhã. Jesus, depois de ter comido do pão, ele tomou um cálice. Ele disse: esse cálice é a nova aliança. Façam isto em memória. Nova aliança do meu sangue. Então, o que Jesus fez no seu sangue? O que aconteceu? Vou perguntar então vocês. O que aconteceu no sangue de Cristo? Muitas coisas. Ele nos lavou do pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O que mais? Nos comprou o seu sangue, né? Deus nos comprou o seu sangue. Significa que somos propriedade dele. Comprou para o Pai, né, com o seu sangue, com toda a tribo, língua, povo e nação. O que mais? Nos redimiu. O que significa redimir? Comprar, né? Resgatar. Resgatar, né? O comprar é quando você paga e o redimir é quando você leva para casa. Né? É um resgate, não sei qual é esse nome. Eu tenho que pagar um preço. Pagou o preço, mas se ele não leva, assim, é um ato diferente, né? Faz parte da mesma coisa, mas uma coisa é você pagar, a outra é
resgatar. a propriedade. Resgatou a propriedade. Que havia sido roubada. Então, no sangue, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança. Uma aliança, como nós temos visto em Gálatas, não é mais firmada em lei, mas é firmada na graça, na fé, no relacionamento. Vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Vamos todos tomar um cálice. Glória ao Senhor Jesus. E é digno de todo louvor, de todo louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, que bom celebrar ao Senhor. Estar na presença dele, que maravilha poder celebrar diante do Senhor Jesus e com ele, porque ele está entre nós, ele está com você, está aqui e ele está celebrando conosco esta ceia. Nós vamos orar agora, vamos encerrar, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tem algum mais? Físico? Ore comigo. Senhor Jesus, nós celebramos a Ti nessa noite, por morte e ressurreição, onde o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós, pela Tua presença na casa dos meus irmãos. Que o Senhor resplandeça sobre eles, que o Senhor traga saúde sobre a vida de todo que está doente, traga paz, derrame a sua paz, que o Senhor traga ideias para quem está precisando de trabalho, Senhor. Abra as portas, no meio dessa confusão toda, tem gente sendo abençoada, gente que está crescendo, gente que está desenvolvendo. Eu te peço que sejamos entre esses, sim. Estejamos também sendo cuidados pelo Senhor, como o Senhor sempre cuida, que nosso barco esteja navegando em águas revoltas, mas esteja seguro no Senhor. É o que eu te peço sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor derrame a sua graça sobre você, que o amor de Deus o Pai também encha o seu coração e que as consolações do Espírito Santo sejam abundantes na sua vida, na sua casa, na sua família e sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Tchau e até amanhã, ao meio-dia, no Conexão.